Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira e a gente vai ler a Bíblia, tá? Hoje a gente vai começar com uma oração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nos ajuda a ter sabedoria, nos ajuda a ter discernimento, nos ajuda, Senhor, naquilo que nós não podemos. O nosso espírito é fraco, Senhor, mas o Senhor é forte. Vivifica o nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a cuidar do nosso trabalho, a cuidar da nossa família, a pôr o que é mais importante em primeiro lugar, que é o Teu reino, Senhor. Que o Teu reino seja o mais importante na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Gente, bom dia. Hoje a gente vai ler 1 Samuel 22, tá? Então, deixa eu lembrar. Tá. A gente vem da parte que Davi passou na cidade de Nob, que era a cidade dos sacerdotes, né? Siló foi destruída e Nob virou a cidade dos sacerdotes. E aí tinha o sacerdote... Deixa eu lembrar o nome dele. O sacerdote Aimeleque. Esse Aimeleque, toda a família dele era família de sacerdotes. Lembrando que a família de continuava o sacerdócio e a família ia continuando, né? Vendo lá de Arão. Então só podia ser sacerdotes quem fosse da família de Arão. Então vem vindo essa geração, tá? E aí... a gente vai ler que Davi passou lá, fingiu, né, contou uma mentira para Aimeleque, e com essa mentira que a gente vai ver aqui nesse capítulo, infelizmente vai dar ruim pro Aimeleque, né, que é o sacerdote. Acontece o seguinte, Davi estava tentando ficar vivo, mas existe uma grande diferença entre alguém que decide ajudar você e alguém que é persuadido a te ajudar. Por exemplo, se Davi chega e conta a verdade, Aimeleque poderia ter falado: não, tudo bem, eu assumo a bronca, eu vou ajudar você, porque eu tô vendo que você é, de fato, que, né, o rei que é Saul tem algo contra você, mas você tá me contando a sua história, eu decido acreditar na sua história e eu vou te ajudar. Não enganado. Tá? Então a mentira ela nunca é uma solução, mesmo quando a situação é difícil. É óbvio que como ser humano a gente entende Davi. Se você precisasse mentir para salvar a vida do teu filho, você iria pensar e talvez sim você cometeria um pecado. Todos nós, como mães, como pais. Porém, Deus fala que esse não é o melhor caminho, tá? É por isso que muitas vezes, diante das situações, a gente tem que escolher a verdade. Doa ela quem doer. E se doer, paciência, afinal de contas, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E geralmente essa verdade nos liberta porque a mentira nos aprisiona. Como o diabo é o pai da mentira, toda vez que você mente, é como se subisse um cheiro, um odor de você. Então o diabo, você mentiu, você escondeu, então eu tenho munição contra você, tá? Então vamos ler aqui, ó. Capítulo 22 de 1 Samuel 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Então Davi foge, né? Davi passou em Nob, passou em Gate, né? E fugiu da cidade de Gate, foi para a caverna de Adulã, né? Perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Obviamente que Saul estava querendo matar todo mundo, né? A família inteira, lembrando que um rei exterminava toda a família. Então, quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades e com dívidas ou insatisfeitos também foram.
e Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Vamos parar para analisar essa situação. Davi fez parte do reinado, Davi é genro do rei, Davi comeu no castelo, Davi morava no castelo, Davi vivia na sociedade, Davi era chefe da guarda real, Davi venceu muitas batalhas, foi condecorado, tinha banquete, tinha comida, tinha dinheiro, tinha tudo. De repente Davi está fugido, mas Davi poderia se lembrar que ele era nobre, que ele tinha pisado no palácio. Ele poderia empinar o nariz e pensar, esse povo, que tipo de povo? Com dívidas, insatisfeitos, ou seja, todo tipo de gente que estava frustrada, fracassada, sem esperança. Então eram pessoas miseráveis, né? Eram pessoas miseráveis espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente, porque estava com muita dívida. Ou seja, quem tem dívida naquele tempo, quem ia para uma caverna porque estava com dívida, não era uma pessoa que tipo, eu tenho uma dívida que dá para mim pagar. Não, já era uma pessoa que não conseguia pagar nem o custo de vida, tá? Então, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Aqui, e todos os homens que estavam em dificuldades e com dívidas ou insatisfeitos também foram. Esses homens se reúnem a Davi nessa caverna porque eles veem uma esperança. Davi tinha lutado contra Golias. Davi era um pobre pastor que começou a reinar, né? Reinar, que eu digo assim, orbitar em volta do rei. Era alguém que tinha alcançado fama, era alguém que tinha alcançado sucesso. Na cabeça de quem não tem nada, quem alcança um pouquinho, cara, é ovacionado. Então essas pessoas vão para Davi, fora que Davi era um cara muito legal. Todo mundo gostava de Davi. Davi poderia ter deixado, né, o narizinho em pé e falado, não, agora eu pertenço à realeza, eu não vou me juntar com esse povo. Não, Davi teve compaixão dessas pessoas, sabe? Davi entendeu que ele também era pastor, ele também saiu de lá de baixo. É importante que nós não esqueçamos de onde a gente saiu, de onde a gente foi gerado, em que situação que a gente estava. Quando um dia Deus nos acrescentar vitória, dinheiro, bens, família, seja o que for que Deus nos acrescentar aos nossos sonhos, a gente não se esqueça de onde a gente saiu, da nossa origem. Isso é que Davi apoia esses homens que vão se tornar os seus soldados, porque ele não esquece a origem dele, tá? Então, 1 Samuel 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna perto de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Afinal de contas, o Saul provavelmente estava querendo matar toda a família. E os homens que estavam em dificuldades, com dívidas ou insatisfeitos também foram a Davi, que se tornou o chefe deles, ou seja, um líder, para dizer para onde a gente vai para cá, a gente vai para lá, se você for fugir, eu vou contigo, tá? Havia com ele mais ou menos 400 homens, e esses homens passam a ter uma ligação pessoal com Davi. Não é mais só um exército, eu não tô fazendo isso por dinheiro, eu tô fazendo isso porque você representa algo para mim, eu tô fazendo isso porque eu te vejo como um irmão. Eu tô fazendo isso porque eu te vejo como um líder a seguir. Eu tô fazendo isso porque eu te vejo como alguém que tem sabedoria, como alguém que olha para as pessoas com compaixão, de igual para igual, tá? Porque às vezes a gente pode pensar, né? Gente, quem enxerga catadores de lixo? Quem enxerga mendigos, bêbados jogados na rua? A gente passa a ter um olhar de não olhar para essas pessoas como se essas pessoas não fossem pessoas, apenas parte do cenário. E elas não são.
Cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma questão por que chegou ali. O diabo, ele é sujo, ele quer cada vez jogar a gente mais na lama, no lixo, na escória, entendeu? Cada vez ele quer te dar menos esperança. Muitas dessas pessoas ainda estão lutando, mas muitas já desistiram, perderam a esperança total na vida. E elas não são só parte do cenário, né? Eu lembro que um dia, a primeira vez quando eu fui para trabalhar em São Paulo, acho que eu tinha uns 21 anos, por aí, fui trabalhar lá em São Paulo, na casa de uma patroa que ela morava aqui pertinho de casa. E aí ela falou com a minha mãe e eu fui com ela, né? Cheguei lá e aí a primeira vez que a gente foi para São Caetano, saímos da capital e fomos para São Caetano. Cara, eu vi um mendigo no frio, na frente de um mercado, num frio de rachar. E esse mendigo, ele tava descalço, ele tava de short, apenas com a cobertinha, aquela tal de seca-poço, sabe? Cobrindo assim as costas. Aquela cena nunca saiu da minha cabeça. E eu, com uma dó daquele mendigo, eu queria sair do carro. Eu falei pra minha patroa. Falei, mas como que esse homem tá nesse frio desse jeito? Ah, isso é normal. Não, isso aí a gente vê aos montes. Por quê? Porque passou a fazer parte do cenário. A dificuldade passou a fazer parte do cenário. Nós ficamos insensíveis. Nós vamos ficando insensíveis. O nosso amor vai se esfriando com as pessoas, tá? É por isso que Deus fala pra gente resgatar o amor. Por quê? Porque Ele é amor. Ele tem compaixão de todas as pessoas. Ele enxerga cada pessoa como um ser humano, como uma pessoa de bem, uma pessoa já de vitória. Mesmo que a pessoa esteja na derrota, Deus já enxerga. Quando você vê um mendigo, Deus já vê um cara trabalhador, Deus já vê um cara com uma família, Deus já vê, de repente, um profeta, Deus já vê alguém ali dentro. Só que a gente não consegue enxergar, porque a condição e a situação da pessoa é aquela de miséria, de fome, de destruição, tá? Então, ó, Davi olha para as pessoas com compaixão. É por isso que ele se torna chefe de 400 homens que vão ser fiéis aí. Aí Davi saiu dali, foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: por favor, deixe que meu pai e minha mãe venham para cá e fique com você até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Lembrando que Davi está o tempo todo perguntando o que Deus quer. A gente vai descobrir aqui no texto, mais para frente, que Davi perguntou ao sacerdote Aimeleque o que Deus queria, para onde era para ele ir. Davi está guiado por Deus, tá? Apesar de fazer um monte de bobagem, né? Que ele vai cometer um monte de bobagem na vida dele. Mas o coração dele até então está guiado por Deus. Vamos lá, ó. Por favor, deixe que meu pai e minha mãe venham para cá e fiquem com você até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Davi deixou os pais com o rei de Moabe e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta de Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então, ó, o profeta de Gade vai e fala para ele: vá para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Saul estava em Gibeá, num morro, tá procurando Davi, sentado debaixo de uma árvore com uma lança na mão. Todos os seus oficiais estavam em redor dele e lhe contaram que Davi e seus homens, tá vendo como Davi, como eles seguiram Davi, eles foram com Davi. Davi e seus homens, quando ele saiu ele era um, de repente ele já tem um exército. E seus homens estavam em certo lugar seria ali em Gade, tá?
Então Saul disse aos seus oficiais. Aí ele fala, né? Ele vai falar com o pessoal, ele vê que o pessoal gosta de Davi, o pessoal não quer matar Davi, tá meio assim. Aí ele vai tentar convencer através da narrativa, né? Então ele vai lá, ó. Ouçam, homens da tribo de Benjamim, né? Que são os parentes dele, né? Da tribo de Benjamim também. Vocês pensam que Davi lhe dará campos e plantações de uva e fará capitães e tenentes do seu exército? Ou seja, vocês estão fazendo isso tudo para ele para quê? Você tá achando que ele vai te dar alguma coisa? É por isso que vocês fazem planos contra mim? Isso o Saul falando. Nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho, Jonatas, que é filho de Saul, que ama Davi como irmão e ajudou Davi a fugir, que o meu próprio filho fez acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo, tadinho. Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar. E que o meu próprio filho, quem o pôs contra mim. Vamos lá. Lembrando que Saul já tinha contado para o exército que o Davi tinha tentado matar ele. Davi estava querendo matar ele. Então o exército fica já meio confuso. Tipo, mas Davi é o capitão da guarda, Davi não faria isso. O Jonatas, que é o filho de Saul, vai tentar ver se realmente o pai dele tá delirando ou se o pai dele quer matar ele mesmo, né, o Davi. Ele descobre que sim e manda Davi fugir. Agora, olha a narrativa dele. Ele já tá pondo a própria guarda dele contra o próprio filho dele. Saul já se perdeu há muito tempo. Ele ergueu uma estátua para si mesmo e agora ele tá alimentando mentiras a respeito do próprio filho. Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar e que meu próprio filho, quem o pôs contra mim, ou seja, como se Jonatas tivesse colocado Davi contra Saul. Cara, ele está condenando o próprio filho, ele está colocando o próprio filho como traidor do rei. Para você ver como que as pessoas elas se perdem. Quando uma pessoa começa a mentir, ela tem que armar um castelinho de cartas, ela vai se perdendo, ela vai contando coisas que não devia. É como se você se tornasse imediatamente filho do capeta. Toda mentira que nós contamos, nós nos tornamos filhos do diabo. Naquele momento. Naquela situação, o diabo sente aquele ardor, sabe assim? Ai, tem uma mentirinha aqui, tem um cheirinho meu aqui. É como se a gente exalasse o cheiro do demônio, literal, tá? Aí, ó, capítulo 22, versículo 9. Doeg, quem é esse Doeg? Doeg é um edomita, né? Ele vem da tribo de Edom. Edom é o vermelho, que é Jacó e Esaú, que é Esaú, né? Esaú é Edom, ou seja, vermelho, nasceu ruivo. E aí ele vai morar numa terra chamada Edom, vermelha, um vale. E aí dele saem os edomitas. Esse Doeg é do país de Edom. E estava ali com os oficiais do Saul. O que é? Ele é um chefe de pastor. E ele foi fazer os sacrifícios dele nesse tempo. Quando Davi chega para falar com Aimeleque, que é aquele sacerdote lá em Nob, né, na cidade de Nob, quem que tá lá? O boneco, o Doeg. Ele chama Doeg. Doeg, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saul. Então ele é chefe dos pastores, ele vai em vários lugares. De repente ele está ali com os oficiais de Saul. Aí ele diz: quando eu ouvi esse texto, nesse versículo 9, eu me liguei e falei: esse cara tem alguma coisa esquisita. Quando eu li a primeira vez esse texto. Doeg significa ansioso e medroso.
O nome Doeg é ansioso e medroso. Mas ele não é medroso. Ele é invejoso. Tá? Vocês vão descobrir que ele é muito invejoso, porque isso é muito sério, tá? A gente fala muito sobre a inveja ela tem que ser confessada. A partir do momento que eu sinto inveja, eu tenho que confessar para Deus, para que Deus desfaça esse sentimento. Doeg estava lá olhando, oriçando na conversa dos outros, estava sem o que fazer, né? Porque não é possível. Mas ele estava lá observando Davi. Davi tá falando com o sacerdote. Aí ele fica quietinho. Aí agora, diante de Saul, olha o que ele vai fazer. Doeg, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saul e disse, aí ele vai dizer por Saul: eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, o filho de Aitube e Nobe. Esse Aitube é filho de Eli, tá? Aimeleque, que é o sacerdote, perguntou a Deus, o Senhor, o que Davi devia fazer. E aqui a gente descobre que Davi está orientado. Davi está orientado por Deus, o que ele deve fazer, para onde ele deve ir. Então ele foi buscar com o sacerdote também, não só comida. Ele foi buscar a palavra, ele foi buscar a direção de Deus. Afinal de contas, quem tinha a direção de Deus eram os sacerdotes, eram os profetas, tá? E também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque, lembrando que Aimeleque está enganado, coitado. Ele poderia decidir ajudar Davi e assumir as consequências? Poderia, mas ele está enganado. Olha que triste. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes em Nobe, afinal de contas, né? A parentela toda vira sacerdote. E todos eles descendem de Arão. E eles foram para o lugar onde ele estava. Correção. Não sei se todos eles descendem de Arão, porque houve uma ruptura com Eli. Mas esse Aitube é um dos parentes de Eli. Filho, eu não sei se é filho, neto, alguma coisa assim. Eu vou pesquisar isso, tá? Se a linhagem continua limpa até esse sacerdote Aimeleque, tá? Vou pesquisar. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e todos seus parentes, que também eram sacerdotes em Nobe, e eles foram para o lugar onde ele estava. Deixa eu anotar aqui, pesquisar. Eu já anotar, né? Porque eu não esqueci. Já foi filha. Pesquisar. Peraí. Aimeleque. Era limpa a descendência. Vou pesquisar e vou trazer para vocês, tá? Aliás, eu vou trazer um estudo para vocês bem bacana. Tá? Eu vou ver se eu consigo trazer esse estudo até sexta-feira. Amanhã já é quinta, né? Vou trazer um estudo bem legal para vocês, tá? Sobre a palavra de Deus. Por que Deus não pode mentir? É um estudo bem bacana, vocês vão gostar. Aí, ó, cadê? Nós estamos aqui no capítulo 22, versículo 11. Então Saul, o Doeg, né, doente, falou para ele que o Davi tinha perguntado para Aimeleque e o Saul manda chamar. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque, todos seus parentes e todos que eram sacerdotes em Nobe, e eles foram para o lugar onde ele estava. Saul disse a Aimeleque: escute, Aimeleque, as suas ordens, Senhor, fala ele, né? Saul perguntou: por que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? O que é que tá pegando? Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que ele devia fazer? Agora, Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar? É um coitado, né? Saul é um coitado, eu vejo assim. Ô vítima. Aí, ó, Aimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o senhor tem.
Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Olha quem é Davi. Ele poderia ou não poderia virar as costas para aquele bando de gente? Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Ele poderia virar as costas para aqueles caras que procurou ele. Gente endividada, gente sem esperança, gente sem noção, né? Ele poderia virar as costas, porque ele é reconhecido por todas as autoridades. Mas não, ele não vira as costas. Por quê? Porque ele sabe que ele saiu do pasto. Ele lembra das origens. Ele tem humildade e compaixão, tá? Então, ó, Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu próprio genro, o capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado pelas autoridades do país. Será que esta foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Ou seja, isso já aconteceu outras vezes. Aí, ó, ele vem aqui. Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim, nem a ninguém da minha família, de estarmos fazendo planos contra o Senhor. Não sei nada a respeito disso. Completamente verdadeiro, né? Então o rei disse: Aimeleque, você e seus parentes vão morrer. Em seguida disse aos guardas que estavam ali: matem os sacerdotes de Deus, o Senhor. Eles se juntaram com Davi e não me disseram que havia fugido, embora soubesse disso o tempo todo. Aí, ó, mas os guardas, o guarda é inteligente, né? Você tá louco, eu vou matar um sacerdote de Deus, Deus vai acabar comigo. Aí, ó, mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar o sacerdote do Senhor. Então Saul disse ao doente, né, ao Doeg, o famoso invejoso, o doente que estava lá observando tudo. Mate-os você. Olha como esse cara, ele vai além de ser só um invejoso. Ele vai além de ser só alguém que trama, que tá ali observando. Doeg os matou neste mesmo dia 85 sacerdotes de Deus. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob, ou seja, cada um desses sacerdotes tinha filho, tinha esposa, tinha bicho. E, ó, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, meninos e criancinhas, o gado, jumento e ovelhas, todos foram mortos. Todos. Foi uma chacina. E Doeg, só o Doeg, pegou os 85 pessoas. Vamos supor que fosse assim: o rei vai me matar se eu não fizer uma ordem dele. Vamos supor que fosse isso. Uma pessoa. Tava errado? Tava errado. Se tornaria um assassino. É a vida de alguém. Mas eu era obrigado. Mas o cara matou a sangue frio 85 pessoas. Ele não era só um invejoso. Ele não era só alguém que cobiçava. Ele era alguém que tinha o mal dentro de si. Observe em volta de você. Observe quem te olha. Observe quem senta na tua mesa. Observe quem... Observa. Não põe para dentro da tua casa qualquer pessoa. Não põe para dentro da tua vida qualquer pessoa. Não, não, não. Cuidado, vigia. Vigia, vigia. O mundo anda mal, as pessoas andam más. E cada vez que uma pessoa sente algo ruim, seja inveja, medo, seja cobiça, seja fúria, seja ira... A gente aprende que a gente tem que levar para Deus esses sentimentos, mas as pessoas não levam. E elas ficam ali fermentando, que nem aquele pão, aquele fermento azedo, fica ali só enchendo de ira, enchendo de ódio, enchendo de cobiça, enchendo de inveja. E aquilo pode fazer muito mal quando estourar. É que nem uma bolha, quando ela explode, enfim. Então, cuidado.
Não põe qualquer pessoa para sentar na sua mesa. Não põe qualquer pessoa dentro da tua casa. Não fale do quanto você recebe para qualquer um. Não conte seus planos para as pessoas. Uma coisa que eu descobri na pele é, às vezes a gente tem vontade de fazer algo e a gente conta, e eu sou muito ansiosa. E eu contei uma vez que eu ia abrir o ateliê, que eu ia fazer, que eu ia acontecer, mas não deu certo, porque minha mãe tinha problema de síndrome do pânico, e ela não deixava eu abrir o ateliê aqui em casa de jeito nenhum. Foi anos. Ela não deixava, ela não queria gente aqui, ela tinha medo, né? Medo extremo. E eu falei que ia abrir e as pessoas começaram a desacreditar de mim. É porque eu tinha que dar satisfação do plano que eu tinha dado para elas. Era como se elas ponhassem a expectativa e ficassem esperando. Aí eu aprendi que quando você quer fazer algo, você faz e aí depois você conta. Ah, eu quero, sei lá, abrir uma empresa. Abre e aí você anuncia para todo mundo. Ah, eu vou crescer. Cresce e depois você conta. Eu vou comprar um carro. Compra, depois você conta. Não conta teus planos. Às vezes não é bom nem você falar em voz alta. Primeiro faz. Faz primeiro. Porque muitas vezes, muitas coisas Deus já colocou no meu coração e eu saí abrindo a boca. Saí contando. Aí um dia o Espírito Santo me pegou de jeito e falou pra mim assim, sabe porque muita coisa não aconteceu ainda? Não é porque eu não tenho o poder de fazer, é porque toda vez que eu te conto um segredo, você conta pros outros. Eu conto um segredo, você conta pros outros. Como é que fica? O diabo escuta, ele começa com os planos dele. Entendeu? Ele começa a pôr obstáculo. O diabo não sabe os seus pensamentos. O diabo não sabe o que Deus põe no teu coração. O diabo não tem poder nenhum sobre... Às vezes você pensa, né? Ó, quer ver coisa mais idiota? É cristão que tem medo do capeta. Primeiro, o diabo já está derrotado debaixo dos pés do Senhor. E o cristão que se aproxima de Deus também tem o diabo debaixo dos pés. Mas isso não impede que o diabo continue falando na sua cabeça. Os demônios, né? Os demônios. Que eles continuem falando na tua cabeça, que eles continuem dizendo aqui no teu coração, não vai dar certo, não vai assim, não vai assado, lelele, lololó, lululu. Aquele monte de perturbação que desde criança a gente escuta, continua. Eles vão continuar até o final dos tempos. É capaz de tu morrer, não ver Jesus, e ainda assim, né, só lá na eternidade, assinou a carta, lá na eternidade nós veremos Jesus. E ainda assim o diabo continua atormentando as próximas gerações, porque é isso, ele não tem o que fazer. Não tem perdão para ele. Ele não vai se arrepender, ele está cheio de ira, ele está cheio de orgulho. Ele se encheu. Ele acha uma injustiça Deus não dar o trono para ele, Deus não se submeter a ele. Ele não vai mudar. Agora, ele vai tentar destruir a gente, porque Deus nos deu tudo aquilo que não deu para ele. Ele era um ser criado. Ele foi criado para dar glória a Deus, ok? Ele era um ser de luz, um anjo, tarará, tururu. Nossa, eu sou um anjo. Só que ele não tem o que a gente tem. Nós somos semelhança, espelho. É como se Deus, nós somos espelho do Pai. O Pai reflete em nós e nós refletimos o que o Pai é. É como se nós fôssemos espelho. Presta atenção. Você, quando sabe quem você é, que tá tudo escrito aqui na palavra. Tudo tá na palavra, o que a gente é, o que Deus quer para nós. Quando você limpa o coração, deixa Deus tratar, deixa Deus arrumar, deixa Deus consertar, você reflete a glória de Deus. Você é um espelho, ele te criou para ser imagem e semelhança. O que é imagem e semelhança? Eu sou Deus e vou refletir em você, como se fosse um espelho, a minha glória, o que eu sou. Não existe limite para o ser humano. Nós colocamos limitação e o diabo põe limitação na gente. Ah, você não consegue não, olha o seu dinheiro. Ah, você não dá conta não, olha quem você é. Ah, você nasceu pobre, ah, você nasceu feio, ah, você nasceu, sei lá, incapaz, ah, você tem uma deficiência. Ah, você não é tão inteligente assim. Isso tudo é coisas que as pessoas, com o limite delas, acrescentam em nós.
que foi acrescentado nelas, e o próprio diabo vem tramando isso há muito tempo, para nos diminuir, para nos abaixar, para deixar que nós fôssemos escórias da sociedade, né? Escória. Fica lá, vira um mendigo sem esperança na vida, o resto da sua vida, morra, vá por o inferno e acabou. O diabo não tem prazer nenhum quando você simplesmente acorda. Ai, Jesus! Ele fala, vi, deu ruim. Nossa, Jesus tem salvação. Ih! Aí, ó, mais um para dar trabalho. Então, nós somos espelhos. O embaçamento do espelho, a sujeira do espelho, é esse monte de trauma, é esse monte de bloqueio, é esse monte de limitação que as pessoas põem na nossa vida, que o diabo põe. Você não consegue, você não pode, você não vai, você... Chega da raiva. Você entendeu? Essa é a limitação. Deus não põe um limite na gente. O ser humano faz o que ele quiser, na hora que ele quiser. E se ele tiver alinhado, o que é propósito? Alinhamento. Se ele tiver alinhado com Deus, piorou. Aí que o negócio vai mesmo. Aí que a coisa flui. E o que você nasceu para fazer? Qual é o propósito universal? Falar da palavra de Deus. Despertar mais gente, acordar mais gente. Ah, minha vida foi ruim. Tá bom, ensina pros outros como não fazer as merdas que você fez. Ah, eu tenho um testemunho. Conta teu testemunho para mais gente se converter. Mostra para Deus as coisas que Deus fez na sua vida. Conhece mais Ele, deixa Ele curar você mais, deixa Ele te tratar mais. Você entendeu? Vai atrás do seu propósito, do seu chamado, ativa mais gente, faz conta para as pessoas. Ah, mas eu tenho vergonha. Você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Você vai morrer, daqui a pouco você vai morrer, tchau. Cadê? Deus tem um plano, e no plano perfeito dele está escrito que você vai fazer X, Y e Z. Que é o que ele espera da gente. Que a gente faça o melhor que a gente puder com aquilo que a vida fez da gente. Se a vida deu limão pra gente, limão não é sangue no zóio, limão não é uma coisa ruim, limão é matéria-prima. Depois que eu entendi isso na minha vida, eu não tem coisa que eu não reverta. Não tem. Você pode me jogar no fundo do poço. Eu vou sair de lá, eu vou cavar, eu vou dar um jeito, eu vou usar o que eu tiver, como eu tiver, e ainda vou contar pros outros quando sair. Não tem como. Eu posso cair, mas eu levanto. Eu posso cair, mas o justo se levantará 7 vezes. E quantas vezes ele cair, ele vai se levantar. Alinha teu propósito com Deus. Firma tua mente em Deus, conhece mais de Deus, aprende dele, lê a palavra dele, vai para ele, comece a usar os talentos que ele te deu, alcança as pessoas com o seu talento, seja na sua empresa, seja quem for, fala de Deus, ouve, escuta, aconselha, o que for que você tem. Alinha com Deus e vai para cima, não tem. Desfruta a tua vida, aproveita a tua família. Daqui a pouco nós estamos tudo morto. Ah, vão falar de mim. Vai morrer também. Vai morrer eu, vai morrer ele, nós tudo vai morrer. Entendeu? A vida é aqui, agora, hoje. Você tem hoje. Essas 24 horas foram te dadas. Põe na tua cabeça, ó, um lema bacana de você usar, sei lá, cada um usa o que quer, mas um lema bacana de se usar é só por hoje. Os alcoólicos anônimos, eles usam esse lema, né, os dependentes químicos. Só por hoje eu não vou usar droga. Porque você só tem o hoje mesmo. Então, por isso, só por hoje eu vou fazer a vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Faz essa oração. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Quem o Senhor quer que eu encontre hoje? O que o Senhor quer que... O que eu posso fazer para ajudar a vida de alguém hoje? No que o Senhor pode me usar? Só por hoje. Acorda todo dia e faz essa oração. Só por hoje, Senhor. Para que o Senhor quer me usar? Em quem? No que? Quem que eu vou falar? Com quem que eu vou... Só isso. E o resto, meu filho, se você se disponibilizar, vixe, Deus faz. É que nem eu, que nem boba. Senhor, mas quem sou eu? Olha o tanto de mazela que eu já tive, olha o tanto de tristeza, e lá, e lololó com os dramas, né? A gente fica com os dramas. Desculpa. Ô filha, eu não quero ser pronta. Eu só quero que você dê o pão de cada dia.
Leu, entendeu? Explica. Leu, entendeu? Explica. Só por hoje. Explica só o que você sabe. Ponto. Ah, vão pensar... Eu nunca fui de ligar mesmo com o que as pessoas pensaram. Eu não ligo. Não dou a mínima. Gente, eu tenho isso desde adolescente, mas não dou na mínima pra nada. Não ligo pra ninguém. Eu sempre foquei em mim. Eu tenho que fazer isso e acabou. Mas assim, depois que eu descobri que não existe limão, que é matéria-prima, tudo na vida, tudo que for de ruim, aprende e ensina os outros. Aprende e ensina os outros. Nós somos professores. Aprende e ensina os outros como sair. Nem que for seu vizinho, seu filho, teu cônjuge. Aprende como sair e ensina os outros. Pronto. Acabou. Não tem coisa ruim nessa vida. Ou é aprendizado, entendeu? Ou é aprendizado, ou é bênção. Ou é bênção, ou é aprendizado. Acabou. Coisa ruim não existe. Não existe coisa ruim. É óbvio que pode acontecer uma perda irreparável, um luto, um acidente. Esse tipo de coisa a gente não brinca. Isso é muito sério. São acidentes, são perdas. Isso é coisa séria. Não tô falando disso, tá? Isso é coisa séria demais, né? E são dores que são irreparáveis. A gente não tem como... Ah, eu vou fazer uma limonada disso aí. Não, não dá. Você para, chora o que você tem que chorar até curar e ponto, né? Lamenta a dor. Mas fora isso, gente, trabalho, falação dos outros, vida, isso aí você toca pra frente. Até porque tanto eu quanto os outros vai morrer também. Daqui 100 anos ninguém vai estar aqui, não. Quer dizer, 60, 70, 80. No máximo eu vou viver 80 anos só. Porque eu já vivi 40, então dá 120. Eu tô com propósito de viver 120, é por aí, tá? Então, ó, vamos terminar. Faz o melhor que você puder com aquilo que você tem e para de olhar para as pessoas. Não se esqueça, você e todo mundo vai morrer nessa face da terra. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer, tá? Vamos lá. Ó, aí matou todo mundo. Fez uma desossa, uma dirriça. E cuidado com quem você põe dentro de casa. Aí o 20, ó, versículo 20. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, então sobrou, né, alguém ali. Um dos filhos de Aimeleque escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus o Senhor. Não foi bonito, né? Ele não contou assim. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Podia ter contado pro Aimeleque, né? Tá vendo como a mentira é terrível? Podia ter falado: ô Aimeleque, ó, desculpa, eu menti. Vai dar ruim, dá um jeito, foge, sei lá, faz alguma coisa, sabe? Conversa com Deus. Não mente. Principalmente se você for colocar um cordeiro no matadouro. Não mente, porque a mentira vai levar alguma coisa, ou de você, ou dos teus filhos, ou de alguém, tá? Não minta, a gente fede capeta quando a gente faz isso. Naquele dia, quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Assim, eu sou culpado, e é mesmo, da morte de todos os seus parentes, tá? Ele fala: eu sou culpado da morte de todos os seus parentes. Vai ter solução? Não, não vai. O que ele pode fazer? Continuar a vida. Aí ele fala: fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre do perigo. Quer dizer, vambora fazer o quê? Mesmo diante da situação, você pode chorar, você pode lamentar, você pode ficar uma semana, 2, mas você tem que levantar, porque a vida continua. É isso, gente. Quando vir uma tristeza muito grande, a não ser que seja, como eu falei, né? Uma dor, um luto, uma perda. Mas se vir uma tristeza muito grande na sua vida que te deixar muito mal, tu lamenta, tu chora, tu fica triste, mas depois tu levanta e segue a vida pra frente e vê o que dá pra fazer com aquilo que sobrou. Pega o que sobrou, faz um bolo daquilo, faz uma limonada daqueles limão, põe pra vender esses limão, vamos dar um jeito, tá? Pega tudo que você tem e gasta, usa, principalmente com Deus. Pergunta o que Ele quer da tua vida e faz,
tá bom? Deus te abençoe, a gente terminou esse capítulo, amanhã a gente volta e eu vou trazer esse estudo. Eu vou até anotar aqui, ó, o estudo porque que Deus não mente, tá? Vou anotar aqui, vou trazer esse estudo completo com versículos, com todo o contexto para vocês, tá bom? Eu tô há um tempinho aí, né, pesquisando e eu vou trazer para vocês, tá? Deus abençoa, em nome de Jesus, fiquem com Deus, amanhã a gente tá aqui de volta, porque por 60 anos vai demorar pra caramba, né não? E a gente vai se divertir pra caramba. Deus abençoa, tá? Tchau. Fica com